A gente já mencionou aqui durante o É da Coisa de hoje que alguns dos ministros da esplanada vão ter que deixar os cargos ao longo dos próximos meses porque serão candidatos em eleições ao Senado, aos governos dos estados, e também tem outros casos, como o caso do ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, que deve deixar o cargo, e também o caso de Fernando Haddad, que a gente não sabe ainda se é o caso ou não é o caso, porque ele vem sendo cotado para diversas disputas aqui no estado de São Paulo, seja na disputa ao Senado, seja ao governo estadual, mas o que ele quer mesmo é coordenar a campanha do presidente Lula, está bem perto do presidente Lula nessa disputa à presidência da República. Mas é um tabuleiro que, pra gente que gosta da política, é dos mais interessantes, né? Porque ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, vão se intensificar essas conversas sobre quais são aqueles ministros que vão deixar os cargos, quem vai ficar no lugar desses ministros, quem vai assumir os ministérios. Num primeiro momento, é natural que os secretários executivos, os números 2 atuais das pastas, assumam esses cargos. Mas, em alguns casos, são pessoas que não têm assim, um histórico político, e o presidente Lula deve optar, em alguns desses casos, por dar essa função para políticos de fato, né? Políticos de carreira, até para conseguir palanques na eleição presidencial, para as disputas estaduais também. Então, assim, é toda uma estratégia, um xadrez político que a gente vai acompanhar ao longo desses próximos meses. E o Rafael Procópio está aqui com a gente para atualizar algumas dessas saídas que já são esperadas nesses próximos dias ou semanas, quem sabe. Hein, Rafael? Boa noite. Boa noite de novo. Vamos começar pela mais simples, entre muitas aspas, né? Que é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele já manifestou no ano passado que gostaria de sair do governo para participar de, como você falou, Ale, de forma mais ativa da campanha da tentativa de reeleição de um quarto mandato do presidente Lula lá em outubro deste ano. Mas existem umas outras possibilidades, como você também trouxe, que é a candidatura a algum cargo legislativo, até mesmo do executivo aí do estado de São Paulo. No café da manhã que participamos com o presidente Lula, com jornalistas, numa conversa com jornalistas, foi perguntado ao ministro que participou desse café e ao presidente Lula. O presidente da República disse que isso ia ser pensado, isso ia ser conversado, ainda tinha muito caminho pela frente. Em todo esse período, Fernando Haddad não esboçou qualquer tipo de reação. O que ele já disse mesmo é que ele gostaria de participar da campanha do presidente Lula, mas nada está descartado. E a expectativa é que ele continue como ministro durante esse mês de janeiro, saia somente em fevereiro e até as eleições. Quem deve ficar no lugar dele é, como você disse, o número 2, secretário executivo da Fazenda, Dario Dunigan, que não é um nome muito conhecido do grande público, mas vem exercendo um trabalho de bastante influência dentro do Ministério da Fazenda. O caso mais complexo é o do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O que a gente apurou durante essa terça-feira aqui nos corredores do Palácio do Planalto é que o ministro deve pedir para sair durante essa semana, mais precisamente na quinta-feira. Ele já tinha externado a alguns pares essa vontade no ano de 2025, mas acabou sendo mantido e entendendo como a melhor opção ficar ainda no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, seriam 2 motivos que fariam Lewandowski sair do governo, e nenhum deles tem a ver com a tentativa de tentar um cargo no Congresso ou no Poder Executivo. Seriam 2 questões. Uma delas, o cansaço. A gente lembra que o ministro saiu do Supremo Tribunal Federal em 2024 por ter chegado na idade limite da magistratura, na verdade, do funcionalismo público, 75 anos. Aí ele foi aposentado compulsoriamente e, na sequência, assumiu o Ministério da Justiça. Isso porque no Ministério da Justiça tínhamos Flávio Dino, que saiu dessa pasta para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas também tem um certo desacordo e algumas políticas, algumas ideias do presidente Lula para com o Ministério. Uma delas seria desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2 ministérios, o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. E por conta desse descompasso entre a ideia dos dois, provavelmente Lewandowski não continuaria aí à frente do Ministério durante esse ano de 2026. A gente vai ter que esperar para ver se isso realmente vai ser cumprida por parte do ministro, a apuração que a gente tem aqui em Brasília nesta terça-feira, e como eu disse, isso pode acontecer na quinta-feira. Lembrando que quinta-feira temos diversos eventos aí, lembrando, não comemorando o dia 8 de janeiro de 2023, afinal de contas, quinta-feira é 8 de janeiro de 2026. E se Ricardo Lewandowski realmente sair do governo,
ele não vai ver uma das principais pautas, a principal pauta do Ministério da Justiça e Segurança Pública durante o mandato dele sendo cumprida, que foi justamente a PEC da Segurança Pública, aquele texto que pretende unificar aí os serviços de segurança pública no país, criar a Polícia Viária Federal, fazer uma mudança completa aí nos sistemas integrados do país. Esse texto foi proposto pelo Poder Executivo, com muita influência do Ministério da Justiça, muita influência de Ricardo Lewandowski, foi enviado ao Congresso, mas por lá já foi mudado bastante, já passou por comissão especial, a oposição pegou parte desse texto e dessa narrativa da segurança pública para si, então é um texto já bem diferente daquilo que saiu do Ministério da Justiça, e mesmo assim o texto está parado, não há muitas perspectivas dele ser votado de maneira rápida no Congresso, que só volta realmente a trabalhar ali para o comecinho de fevereiro, sem contar a pausa para o Carnaval. Obrigado, Rafael. São muitas peças nesse tabuleiro político que vão se mexer nesses próximos meses. Uma das mais importantes, a saída do ministro da Casa Civil. Rui Costa deve deixar o cargo para concorrer ao Senado pela Bahia. Seria uma eleição quase que certa pelo PT, pelo menos o PT dá como certa, e com isso abre-se a vaga no Ministério da Casa Civil, que é um dos cargos mais prestigiosos do governo. Hoje a número 2 dele é a Miriam Belchior, que foi ministra do Planejamento e Gestão durante o governo Dilma Rousseff, deve ser efetivada na gestão, mas a gente terá outros tantos casos de ministros que vão deixar. Afinal, o governo Lula é formado por muitos ex-governadores que podem concorrer ao governo nos estados de origem, que podem pleitear uma vaga no Senado para o governo Lula ganhar mais apoio no Senado, que tem sido vista como uma casa fundamental para as pautas de interesse do governo. Enfim, é uma negociação aí que vai perdurar ao longo dos próximos meses para que o presidente Lula consiga ter apoio no Senado, para que consiga ter palanque nos estados, para que consiga vencer governos pelo país. E também as substituições podem gerar apoio para o presidente Lula em outros locais. Então, assim, é uma negociação complexa e que é interessante para quem gosta de política para acompanhar ao longo das próximas semanas.